Esse canal foi monetizado no YouTube em apenas 28 dias. Bom, vamos descobrir agora quais foram as estratégias que ele utilizou para ter sucesso. Assim você pode se inspirar e aplicar no seu canal, para conseguir a monetização no YouTube mais rápido também. Em primeiro lugar, você deve estar se perguntando, que canal é esse? Bom, esse canal que foi monetizado em apenas 28 dias no YouTube é o canal Basketball Club. Como o nome já sugere, é um canal no nicho de esportes, mais precisamente sobre basquete e NBA. Os vídeos dele geralmente são sobre um jogador específico ou então sobre assuntos diversos relacionados à NBA. Por exemplo, o primeiro vídeo que ele publicou no canal é sobre a transformação corporal do jogador Luka Doncic. Falei errado o nome dele, né? Mas ele também tem vídeos sobre momentos incríveis que aconteceram nos jogos da NBA, sobre a nova bola de basquete da NBA, etc. Vale lembrar que, embora ele utilize gravações dos jogos e entrevistas nos vídeos, ele coloca apenas alguns trechos curtos para complementar o conteúdo. E isso acaba configurando o chamado Fair Use, ou uso aceitável, onde você pode usar trechos de gravações protegidas por direitos autorais, desde que seja para fins de críticas, comentários e reportagens. Agora, é preciso estar ciente do risco de utilizar conteúdos de programas, eventos ou mesmo de outros criadores, pois é algo que pode sim atrapalhar na hora da monetização. Mas como ele conseguiu monetizar o canal, podemos presumir que ele não teve nenhum problema com isso. E se você seguir as regras de uso aceitável do YouTube, provavelmente não terá problemas também. Aliás, podemos confirmar que o canal dele está monetizado. Basta acessar o código-fonte da página e procurar pela palavra Monetization. Is monetization enabled? Ou seja, a monetização está ativada? O true significa verdadeiro, isto é, o canal está monetizado. Quando o canal ainda não está com a monetização ativada, aparece escrito false, ou seja, falso. Bom, como ele monetizou o canal em apenas 28 dias, repare nas datas. Ele publicou apenas 3 vídeos nesse período. O primeiro no dia 20 de setembro, o segundo no dia 30 de setembro e o terceiro no dia 10 de outubro. O primeiro vídeo dele sobre o jogador Luka já acumula mais de 160 mil visualizações. O segundo vídeo, sobre o filho do jogador LeBron James, já tem 1,5 milhão de visualizações. E o terceiro vídeo, sobre as jogadas do Stephen Curry, está com mais de 260 mil visualizações. Ou seja, apenas esses 3 vídeos já foram responsáveis pela monetização do canal dele, cumprindo os requisitos de 1.000 inscritos e 4.000 horas no canal. E como ele conseguiu fazer isso? Bom, como você pode notar pelos comentários deixados pelos usuários, o conteúdo dele é muito bom, desde a ideia até a edição do vídeo. Mas o conteúdo sozinho não adianta. Antes de tudo, ele precisou que as pessoas clicassem nos vídeos para assistir. E para isso ele usou 2 estratégias. Primeira, ele fez os vídeos pensando na recomendação do YouTube e não na pesquisa. Como é um canal de entretenimento, ele entendeu que não faria sentido focar nas pessoas que estão usando a busca do YouTube. Assim, ele procurou utilizar títulos e miniaturas com potencial de viralizar, que chamassem a atenção das pessoas nos vídeos recomendados, na página inicial, etc. Mas isso não é tudo. A segunda estratégia que ele usou foi se aproveitar da fama dos jogadores, para atrair os fãs de basquete para assistir os vídeos. Ao fazer vídeos sobre jogadores famosos, colocando o nome deles no título e a foto na miniatura, automaticamente atrai a atenção do público-alvo que ele queria atingir, os fãs da NBA. Mas, novamente, os vídeos só tiveram sucesso porque as ideias eram boas, os temas foram bem escolhidos, os títulos e miniaturas fizeram um bom trabalho e o conteúdo era de qualidade. Se o conteúdo dos vídeos fosse ruim, as ideias, títulos e miniaturas poderiam ser perfeitas, que não iria adiantar nada. Além disso, ele também usou os Shorts para atingir um público maior no YouTube. Ele usou a ferramenta Remix do YouTube, onde você seleciona um trecho do seu vídeo longo para publicar como um short. Assim, quem assiste o short pode clicar para assistir ao vídeo completo, seja no link gerado pelo Remix ou no link que ele colocou fixado nos comentários. Perceba que os primeiros shorts, assim como os vídeos longos, também tiveram sucesso. O terceiro short sozinho registra atualmente mais de 2 milhões de visualizações. Ou seja, os shorts provavelmente ajudaram ele a conseguir os 1.000 inscritos rapidamente. Sem falar que devem ter ajudado ele a ter mais visualizações nos vídeos longos também. Agora vamos conferir o crescimento do canal dele, que tem outra coisa muito interessante ali. Mas antes, já deixa sua curtida no vídeo se estiver gostando. Vamos entrar no site Social Blade. Perceba a curva nos gráficos. No mês de novembro, ele ganhou 4.000 inscritos e teve mais de 1.700.000 visualizações. Nos meses seguintes, houve uma queda nos números do canal, provavelmente porque ele parou de publicar vídeos por um tempo. Ele publicou o 4º vídeo no dia 13 de novembro e só foi publicar o 5º vídeo no dia 11 de janeiro, 2 meses depois.
Isso certamente deu uma desacelerada nos números do canal dele. Mas a parte interessante vem agora. No mês de abril, o canal dele explodiu. Mais de 12 mil inscritos e mais de 9 milhões de visualizações. Ou seja, 3 vezes mais inscritos que ele tinha ganho em novembro e 5 vezes mais visualizações. Será que ele descobriu a fórmula mágica do YouTube? Não é possível. Bom, para a gente entender como ele fez isso, vamos voltar ao canal dele e conferir o que ele andou aprontando. Os shorts que ele publicou não tiveram um número tão gigantesco como aquele que viralizou. Os vídeos longos, por outro lado, um já registra mais de 7 milhões de visualizações e o outro mais de 3 milhões. A estratégia que ele usou para conseguir esses números foi a seguinte: basicamente ele se inspirou nas notícias esportivas do momento para fazer esses 2 vídeos. Até um pouco tarde, eu diria, pois a notícia saiu em fevereiro e ele publicou o vídeo em abril. Mas ainda assim ele conseguiu aproveitar. Em fevereiro, a fabricante Wilson revelou um protótipo de uma bola de basquete sem ar impressa em 3D. Com isso, ele teve a ideia de fazer o primeiro vídeo e resolveu falar não apenas da bola, mas também de outras inovações que estão surgindo no basquete. Nesse vídeo, a maioria dos comentários deixados pelos usuários fala sobre a bola sem ar. Percebendo isso, ele fez o segundo vídeo, falando sobre o grande problema da nova bola de basquete. Ou seja, o primeiro vídeo ele se inspirou nas novidades do mercado, nas notícias que estavam bombando no momento. E no segundo vídeo, ele apenas prestou atenção no que o seu público estava se interessando mais. E o resultado dessas estratégias, junto com um bom título, uma boa miniatura e um conteúdo de qualidade, está aí. Milhões de visualizações e milhares de inscritos em poucos dias. Para você encontrar as novidades do seu nicho, você pode usar sites como Google Notícias, Google Trends, Twitter, Reddit, etc. Lembrando que você também pode utilizar a aba Comunidade do seu canal para testar ideias em potencial para novos vídeos. Perceba que ele fez uma enquete perguntando qual é o jogador de basquete favorito. Os 3 nomes mais votados pelo público são justamente os primeiros vídeos que ele fez no canal. Atualmente ele conta com mais de 20 mil inscritos e tem mais de 14 milhões de views no canal. E isso apenas com 8 vídeos longos e 6 shorts publicados. Segundo a estimativa do Social Blade, ele fatura algo entre 2 mil e 40 mil dólares por mês, o que daria algo entre 10 mil e 200 mil reais, numa conversão simples para a moeda brasileira. Mesmo que ele ganhe um mínimo estimado 10 mil reais por mês, isso apenas com 8 vídeos longos e 6 shorts publicados, eu diria que é um excelente resultado, você não acha? Comenta aí embaixo se você ficaria feliz ganhando 10 mil reais por mês com o seu canal. Se você gosta de basquete e NBA, você pode começar um canal parecido. Pode usar todas as estratégias que ele utiliza e que mostramos nesse vídeo e também pode aproveitar as ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT e o Bing, para te ajudar com ideias, roteiros, etc. Só precisa tomar bastante cuidado com o uso de gravações de jogos, eventos e entrevistas, para se enquadrar nas regras de uso aceitável do YouTube. Caso você entenda que esse nicho não é para você, tudo bem. Com certeza você vai se inspirar com esse outro vídeo aqui, onde o canal ganhou 2 milhões de inscritos em apenas um mês. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal.